Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Heitor Prado e vocês sabem, toda quinta-feira eu tô aqui para responder algumas dúvidas. Dessa vez um pouquinho diferente. Eu venho trazendo algumas dúvidas diversas, né? Em torno de 3 a 4 por vídeo. Só que a pergunta do vídeo de hoje ela é muito ampla. É uma pergunta que muitos de vocês possivelmente já se fizeram ou já fizeram a algum profissional e nem sempre a resposta ela é completa em todos os sentidos que deveria ser. A pergunta, na verdade, é bem simples. Açúcar vicia? Olha, para responder essa pergunta, primeiro a gente tem que entender o que é um vício ou uma adicção. Adicção é o termo clínico que nós utilizamos para todo comportamento compulsivo a algo que, no médio ou no longo prazo, acaba gerando algum dano, tenha uma alteração. Então, quais são as características de algo que vicia? Comportamento compulsivo, a busca excessiva por aquele item, aquele comportamento, aquela substância. E aqui substância entra como um ponto, porque adicção pode ser tanto por um viés químico quanto por um viés comportamental. E aí a gente tem a modulação cerebral, que é quando existe uma modificação no teu viés cognitivo para que você acabe usando aquela substância ou ter aquele comportamento com o intuito de sentir algo. É importante colocar aqui que ninguém busca um vício na intenção de buscar ele é um vetor. Então no momento que você tem, vape vicia, açúcar vicia, drogas viciam. É claro, temos fatores químicos, mas também temos a alteração, o desejo pela sensação. O que se busca não é o objeto, é a sensação que se tem ao utilizar o objeto ou ao manifestar o comportamento. E, em terceiro ponto, é caracterizado como um vício ou uma adicção aquilo que produz um dano, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Então, Heitor, açúcar vicia? Tudo, absolutamente tudo vicia. Mas se a gente for analisar açúcar em si, a gente tem alguns fatores determinantes. E, como tudo que gosto de abordar, tem uma abordagem biopsicossocial. Então, partindo do primeiro ponto, quesito fisiológico. Os grandes fatores fisiológicos do açúcar, primeiramente, as primeiras papilas gustativas da sua boca são voltadas para o gosto doce. Ou seja, a primeira coisa que você sente é um gosto doce. Ou seja, auxilia por um mecanismo, inclusive, de sobrevivência ao longo dos muitos anos, milhares de anos, foi um mecanismo que auxiliou a sobrevivência do ser humano até hoje. E que hoje acaba tendo um fator determinante no comportamento, uma vez que é uma sensação confortável, gostosa, e que é a primeira que você sente, logo a mais palatável no ponto de vista de ordens de sentir em si. O segundo ponto é a microbiota intestinal. Isso é, muitos pesquisadores colocam inclusive como o nosso segundo cérebro, o intestino. Quando o intestino ele acaba recebendo uma alta dose de algo, é favorável que aqueles micro-organismos, aquelas bactérias que gostam desse algo que está sendo favorecido, no caso do nosso exemplo, o açúcar, cresçam mais do que outras que não têm essa preferência. E elas podem inclusive modificar neurotransmissores, inclusive neurotransmissores de dopamina, fazendo com que literalmente te peçam mais açúcar. Ou seja, o teu corpo, parte dele, né, a tua microbiota intestinal te leve a um comportamento, te leve a querer açúcar. Outro ponto é o risco glicêmico, né? Quando a gente tem um pico glicêmico, é quando, eventualmente, por uma ingestão errônea de carboidratos, que vão virar açúcares no final, né? Vão virar glicose. No final, nós absorvemos glicose, ácido graxo, glicerol e aminoácidos. Então, a divisão básica de macros nutrientes é essa. Então, no final, qualquer carboidrato vira glicose, né, no final da corrente sanguínea, e a ingestão de carboidratos simples, quando não acompanhados de outros, como proteína ou gordura, tendem a ter um pico glicêmico. Qual que é o problema em si do pico glicêmico do ponto de vista comportamental? É que o pico glicêmico ele é seguido de uma baixa muito abrupta e gera uma sensação, uma vontade de comer, não necessariamente a fome, mas como se o corpo tivesse a impressão que esvaziou rápido demais e ele tem que compensar isso. Do ponto de vista comportamental, esse é o problema do pico glicêmico. E claro, nós temos uma predisposição genética. Inclusive, um gene que é muito estudado é o DRD2, uma alteração no neurotransmissor de dopamina que leva pessoas em momentos de raiva, de alto descontrole emocional, a buscar alimentos altamente calóricos, ou seja, busca açúcar. Fatores sociais. O Brasil tem um contexto com um doce muito grande. Se você tem acompanhado o MasterChef Confeitaria, você já viu que a prova de doces brasileiros são doces recheados de açúcar, literalmente. Quando a gente fala de pé de moleque, Romeu e Julieta, quando a gente fala de paçoca, de quebra-queixo, são doces todos voltados para um conceito muito grande no açúcar. E ao mesmo tempo, quando a gente coloca toda essa contextualização, nós não falamos, nossa, que delícia, eventualmente. Às vezes sim, né? Imagino que quem é mineiro aí já tá salivando ao imaginar um Romeu e Julieta, ou uma pamonha, um brigadeiro,
Mas quando a gente analisa esse contexto, qual é a primeira lembrança? Qual que é o primeiro ponto emocional que bate? Poxa, nossa, minha avó fazia uma pamonha muito boa. Nossa, minha família tem tradição de fazer paçoca. Nossa, minha comunidade faz brigadeiro ali, a gente vende e tal, é muito bacana em prol da comunidade. Então, qual que é o contexto social do doce? Acolhimento, lembrança de raízes, sentimento de pertencimento. E isso, inclusive, é demonstrado, se vocês assistiram o episódio do MasterChef, que ninguém fala ali, nossa, que delícia, são todos confeiteiros. Eles conseguem fazer doces maravilhosos e dosar o açúcar. Então, assim, não é essencialmente aquele doce que era fantástico, mas ele lembrava do pai, lembrava da avó, lembrava de momentos felizes. E tá aí o acolhimento também, um fator que acaba afetando muito dentro do social. E claro, a gente não pode deixar de falar dos fatores psicológicos. Todo comportamento reforçado tende a acontecer normalmente. Todo comportamento restringido tende a não acontecer. Como eu expliquei no início do vídeo, a adicção, o vício, não é essencialmente sobre algo. Você pode ser viciado em qualquer coisa. Você pode ter uma adicção a qualquer coisa. Não tem uma necessária dependência química. Então, assim, por mais que eu dei vários pontos aqui quanto à possibilidade do açúcar criar vínculos psicológicos de conforto, de saciedade, de sensação de pertencimento, sensação de saciedade, provavelmente dita, vários contextos da palavra saciedade, não necessariamente ele é um vilão ou ele é algo que deve ser reprimido. Não é esse o ponto. Assim como jogar, assim como assistir vídeos, nada necessariamente é danoso até a proporção de ser colocada. Claro, temos aqui substâncias químicas, tabaco, o álcool, várias coisas que acabam influenciando e acabam tendo uma progressão, um dano ao longo prazo muito mais vivenciável do que alguém que é viciado em videogame, por exemplo. Agora, existem danos? Claro que existe. E não só o dano expressado, o dano de ficar muito tempo no computador, o dano de estar socialmente ali desvinculado, mas também a mudança cerebral. Lembra que a adicção não é simplesmente realizar o comportamento compulsório, mas é ter uma alteração na sua cognição que te leva a fazer esse comportamento. Então, quando falamos que a adicção, o problema da adicção é não o vetor, mas sim o porquê você está procurando esse vetor, é a causa maior. Então, assim, é importante entender que a pessoa, o adicto, a pessoa que está em vício, ela não está em vício porque gosta muito daquilo. Uma pessoa em compulsão alimentar não está necessariamente buscando alimento, buscando açúcares, porque gosta muito daquilo, mas é porque lá onde ele se sente acolhido, onde lembra da família, onde ele tem fatores fisiológicos que apoiam a decisão, o conforto, a maneira que sabe lidar com a ansiedade. No momento que está ali, no momento de conflito, de alta dor emocional, o doce, o açúcar é algo que conforta para aquela pessoa naquele momento, naquela realidade. Então, é um problema do adicto, o açúcar, o álcool? Não. O problema são questões psicológicas não resolvidas que no momento de externalização acabam sendo externalizados como um movimento de adicção, um momento de vício, um momento de autoflagelo. Por isso é importante lembrar que você não está sozinho. Busque ajuda. É possível sair da adicção, qualquer ela que seja. Primeiramente, entenda isso, você não está sozinho. Em segundo ponto, organize sua vida. Uma vida desorganizada, quando a gente está no meio do furacão, é muito difícil entender, é muito mais fácil você recorrer ao caminho mais fácil, a adicção, porque ela te dá um conforto rápido e momentâneo, mas não é perene. A felicidade não é perene, não é persistente. A vida é sobre pequenos momentos de felicidade, o que você tem que estar disposto a viver eles. E lembre-se, você está rodeado de pessoas que se importam com você, por mais que talvez você tenha dificuldade de ver agora.